Com o aumento da concorrência, entender as necessidades e desejos dos clientes virou quase que uma condição de existência para a maioria dos negócios. Mas como fazer isso na prática? No programa de hoje, nós vamos conhecer e debater o case Localiza de estratégia centrada no cliente. Empresa líder na prestação de serviços de mobilidade no Brasil, né? E o nosso convidado para isso é o Antônio Santos, diretor de marketing da empresa. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The For Sales Company, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e nas principais plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para a gente dar início aqui, queria dar muitíssimas boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje, o Antônio. Como é que você está, meu caro? Muito boa tarde. Quer dizer, a gente não sabe se a nossa audiência está ouvindo de manhã, de tarde, de noite. Então, muito obrigado por me receber aqui, Rodrigo. Um prazer estar com vocês. Opa, o prazer é todo nosso, meu caro. Lios, como é que você está? Tudo bem? Eu estou muito feliz, estou muito empolgado, né? Receber um executivo do calibre do Antônio, né, para falar, né, sobre um case de sucesso de uma grande empresa no nosso Brasil, certamente me empolga muito, Rodrigo. Muito legal, cara. Eu estava até me lembrando aqui de um conteúdo que eu vi sobre a Localiza, sensacional, que é o Day One da Endeavor, cofundador da Localiza. Cara, sensacional. Ele conta a história da empresa. É imperdível. Muito, muito legal. Fantástico. Muito bem, vamos lá, vamos começar essa conversa então, mas antes disso eu só queria apresentar a empresa oferecendo o programa, né? Então, esse programa chega até vocês com o oferecimento da The For Sales Company, né? Holding de empresas especializadas em recrutar, selecionar e desenvolver carreiras de vendas e marketing, que dentre suas empresas mais conhecidas tem a For Sales, que leva o nome da holding, é uma consultoria de Executive Search especializada em recrutar e selecionar a média e alta gestão de vendas e marketing, que é uma das maiores recrutadoras desse tipo de vaga na América Latina, e o Sales Jobs, HR Tech, que faz automação de grandes volumes de vagas de vendas e marketing de base de pirâmide. Muito bem, agora sim, entrando no assunto, Antônio, para a gente começar, bom, todo mundo conhece a Localiza, mas... Mas a Localiza Co, talvez não. A Localiza Co, não, né? Que enfim, não vou dar spoiler. E principalmente não conhece por dentro e nos detalhes. Então eu queria começar esse estudo de caso, esse debate sobre o case, te pedindo para falar um pouquinho sobre você e sobre a Localiza, para a gente ter um pano de fundo aqui dos dois agentes, né, do case. Tá combinado. Vamos lá. Bom, primeiro um pano de fundo, quem é o Antônio na fila do pão, né? Por que eu estou aqui? Mas eu estou à frente do marketing da Localiza há aproximadamente 4 anos e a minha carreira ela foi construída em diferentes setores. Então, eu comecei em aviação, passei por bens de consumo de massa, depois eu trabalhei com materiais de construção, depois eu fui trabalhar em petroleira e, finalmente, eu realizei meu sonho de chegar aqui na Localiza e estou à frente desse departamento incrível que cuida de uma das 25 marcas mais valiosas do país, né? A Localiza está aqui nesse ranking. E a Localiza, o pano de fundo da Localiza é que nós somos uma empresa de mobilidade brasileira, mineira, fundada em 1973, que hoje está na América Latina inteira, em mais de 670 agências que estão espalhadas para servir o nosso cliente de diferentes formas, né? Então, quando a gente fala que a Localiza é uma plataforma de mobilidade, a Localiza Co, né, como vocês colocaram muito bem, é uma plataforma de mobilidade, é porque hoje, além do produto mais tradicional, que é o aluguel de carros, a Localiza ela também vende carros, a Localiza assina carros, a Localiza tem uma plataforma específica para aluguel de carros para motorista de aplicativo, a Localiza cuida da manutenção do seu carro também, que é algo que muita gente não sabe, então você pode usar fazer um plano para usar as mais de 10 mil oficinas que a Localiza tem ao redor do mundo, ao redor do Brasil, no teu carro próprio, e mais um monte de outras coisas que viabilizam a mobilidade das pessoas por aí. Eu acho que
a forma como a gente se estruturou deu também o privilégio para a Localiza ser uma das empresas de mobilidade mais bem avaliadas do ponto de vista de market cap do mundo. Então, a gente está aqui orgulhosamente nas locadoras de capital aberto como a mais valiosa e entre todas as plataformas de mobilidade, uma das mais valiosas do mundo. Interessante, o capital aberto é no Brasil ou fora? No mundo. Caramba, sensacional, hein? Não sabia desse detalhe. Por isso que é sempre bom começar um case perguntando, conhecendo, né? Os detalhes por dentro, né? Muito bem, vamos começar por onde, Lilson? Me ajude aqui. Sabe o que me chamou a atenção, Rodrigo? Enquanto o Antônio apresentava a empresa, né? Porque você descreveu esses diferentes tipos de negócio que vocês têm hoje dentro do ramo de mobilidade, né? Dentro da holding de vocês, Antônio. E facilmente isso poderia ser produtos dentro de uma mesma empresa, mas vocês optaram por criar unidades de negócio, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? Por curiosidade. Por que não parte do portfólio e sim unidade de negócio? Aqui tem um misto de história da empresa, como que a empresa se organizou para crescer, e tem também agora um pouco da atualização desse modelo que culminou no lançamento da Localiza Co. Eu vou começar pelo primeiro aspecto, que é um pouco de história, mas a Localiza ela foi crescendo com a criação de unidades de negócio complementares à unidade de negócio principal, que era o aluguel de carro, né? Os nossos fundadores, quando eles compraram os primeiros 6 Fusquinhas que foram compor a nossa frota, rapidamente eles entenderam que depois de determinado tempo eles precisavam vender aqueles Fusquinhas e comprar outros Fusquinhas para continuar crescendo. E daí surgiu uma unidade de negócios de venda dos carros seminovos, né? E por que isso feito não como produto e como unidade de negócio? Está no DNA, no coração da Localiza, essa paixão pelo cliente. E desde o princípio a empresa entendia que ter uma unidade de negócio totalmente voltada para aquele momento que o cliente estava passando, né? O momento de comprar um carro é diferente do momento de alugar um carro, que é diferente do momento que uma empresa vai fazer uma gestão de frotas, exigia uma estrutura que fosse adequada para servir aquele cliente. E assim foram surgindo as diferentes unidades de negócio. A unidade de negócio de franchising, de gestão de frotas, de carro por assinatura e daí por diante. Com o passar dos anos, a gente passou por uma revolução, assim como a maioria das empresas, que foi a revolução digital, que tornou a gestão do cliente muito mais transparente. Isso quer dizer que começou a ser possível observar o momento em que o cliente aluga e o momento que ele compra são sim distintos, porém, em muitas vezes é o mesmo cliente. O cliente que está viajando a lazer e está alugando um carro, mas quando ele está em casa ele precisa de um seminovo, ou ele quer trocar o carro zero e quer fazer uma locação. A mágica da digitalização é permitir identificar esse cliente nas suas diferentes jornadas. E a partir desse entendimento que ele é único, porém em momentos distintos da jornada, é que a gente fez a última revolução, que eu citei para vocês no comecinho, que era de mudar a arquitetura das marcas, criar a Localiza Co, que abraça tudo, e tem embaixo da Localiza Co esses ecossistemas, né, que permitem que o cliente compre, alugue, assine, e a gente consiga manter o nosso espírito de servi-lo, né, de acordo com a necessidade que ele tem naquele momento, agora de uma forma muito mais integrada. Fantástico, ou seja, já está intimamente ligado com o tema do nosso podcast aqui, que é o cliente-centrismo, né? Essa decisão de transformar em unidade de negócio está ligado a melhor se adaptar às necessidades dos clientes de vocês, né? Exatamente. Então, foi com esse teor, foi daí que surgiram essas unidades que agora estão integradas nesse mesmo ecossistema. Uhum. E quando a gente fala de case de cliente-centrismo, a gente está falando de um momento do tempo, né? De um lapso temporal aí, né? O que supõe que teve um projeto desenvolvido em algum momento recente ali de vocês. Conta um pouquinho de por que foi tão importante trabalhar esse tema do cliente-centrismo na empresa de uma forma mais estruturada, né? Dar uma cara para a atuação no tema, né? Legal. Eu acho que se a gente fizer uma reflexão, primeiro que vá além da Localiza, né, mas a gente pensar as empresas de forma geral, eu acho que todas as empresas elas passaram, a partir ali dos anos 80, dos anos 90, por várias etapas que eram muito
voltadas para dentro de casa, né? Então, todas as modas de diferentes anos, né? A moda da reengenharia, depois a moda da qualidade total, coisas que só de citá-las a gente já vai entregando a idade, né? Mas elas eram muito voltadas para dentro. E se você pega a literatura de marketing, que vocês são mais do que conhecedores, né? Vocês são, né, disseminadores dessa estrutura de marketing, você pega assim, o princípio básico de marketing, você pega Kotler, que são os 4 P's, ele é muito voltado para o que a empresa precisa fazer para vender mais, para vender melhor. Mas a verdade, a real, é que se a gente inverte o ângulo e pensa, puxa, se todo mundo segue a mesma metodologia, o que me diferencia é tratar o meu cliente melhor, e você para de ter o foco no cliente e passa a ter o foco do cliente, né? Ou seja, o olhar do cliente e não no cliente, você começa a enxergar que a experiência que ele vive, que a forma como ele se relaciona com você, é muito mais relevante do que a forma como você quer se relacionar com ele, porque no final das contas, quem está pagando a conta é o cliente, então ele que decide, né? O poder reside nele. Então, isso tudo fora da Localiza. Quando a gente pega na Localiza, o que a gente descobriu é que você pensar individualmente os produtos, colocando eles no centro, né, uma empresa product-centric, né, para usar um anglicismo que é muito comum na nossa área. Uma empresa product-centric, ela está pensando em maximizar a receita do produto. Quando a gente faz o ângulo inverso e olha para o cliente, a gente está falando do LTV do cliente, né, do lifetime value dele, você imagina que ele pode consumir todos os meus produtos. E isso faz com que eu tenha uma relação com ele de longo prazo. Então, uma empresa que tem 50 anos como a nossa, que quer viver por mais 50, mais 100, mais 150, ela precisa maximizar o LTV. E daí surge toda essa necessidade de integrar os ecossistemas, integrar os produtos, para que a gente possa olhar para o cliente como um único e daí sim ter uma relação de longo prazo com ele, maximizando o LTV e tornando a experiência dele conosco uma experiência fluida e não fragmentada. Foi daí que surgiu o projeto vamos dizer, de toda essa revisão bibliográfica que eu acho que o mundo está passando, de parar de olhar para dentro de casa e começar a enxergar que o cliente que realmente precisa estar no centro, e daí a gente se adaptou para entregar essa formulação para ele. Cara, interessantíssimo, né? Fantástico. Interessantíssimo. Fantástico. E eu gostei muito já li bastante livro de marketing. Essa abordagem que você trouxe, ela é realmente provocativa, né? Porque a gente é educado a pensar de dentro para fora, né? Então eu nunca tinha parado para... É instintivo, né, Rodrigo? É mais instintivo, também, né? Ao empreender, ao desenhar um novo produto, né? Você joga aquilo que é teu pro produto e, enfim, e não o contrário, né? E de que forma que isso tem diferenciado vocês dos demais players, né? Vamos fazer uma aterrissagem prática, né? Dessa abordagem para a questão competitiva, tangível, né? Legal. A gente pode responder isso também sobre vários ângulos, sabe? Um ângulo, Rodrigo, é o ângulo óbvio dos resultados, né? Então, se você pega os resultados da Localiza e olha para dentro do mercado, né, assim, concorrência direta, e até expande para outras empresas de mobilidade, você vai ver múltiplos que a Localiza possui, que por vezes são 2, 3, 4, até 10 vezes maior do que a da concorrência. Então, o mercado premia a gente por colocar o cliente no centro. Então, esse é um argumento indisputável, né? Você pode olhar concorrente a concorrente direto, o mercado está falando, olha, vocês estão fazendo certo, cuida do cliente, porque isso dá resultado. Quando você olha por outro ângulo, que é o ângulo aí menos mercadológico, né? Menos mercado de ações e mais do ponto de vista da saúde do cliente e dessas relações de longo prazo, a gente começa a ver, né, fazer os cruzamentos, os diagramas de Venn ali, vendo como que o cliente se relaciona. A gente tem hoje as maiores bases, comparando os resultados públicos das empresas, né, de cross-sell entre diferentes produtos. Então, o cliente que é ao mesmo tempo um cliente que faz gestão de frotas da empresa dele, que ao mesmo tempo é um cliente que aluga o aluguel de curto prazo no Rent-A-Car, que ao mesmo tempo é o cliente que faz a assinatura. Então, quando você cruza essas coisas, você vê que faz sentido tratar o cliente como o centro da empresa, porque isso
traz o cross-sell de uma maneira muito fluida, muito natural, e de novo, né, reforça a nossa relação de longo prazo, o lifetime value, fazendo com que o cliente realmente queira se relacionar contigo e fique contigo por mais tempo. Vocês sabem bem que é muito mais caro adquirir um novo cliente do que manter um cliente lá dentro da empresa. Então, esse é o segundo aspecto que você pode levar em consideração para falar assim, poxa, como que isso te diferencia? Diferencia porque o cross-sell é absurdamente mais alto, além de, obviamente, dos primeiros pontos. E o terceiro, que a gente tem muito orgulho, mas muito orgulho mesmo, é que a gente mede todas as etapas que o cliente se relaciona conosco, né, todos os touch points, por meio do NPS. Então, a gente vai lá, faz a pergunta básica, você recomendaria... A gente tem NPS, Rodrigo, pra você ter uma ideia, a gente tem NPS de cobrança. Você já viu alguém te perguntar se você recomendaria a cobrança de alguém? Você tá feliz? Como feliz você está sendo cobrado? Mas aí você mede o quanto menos pior está o NPS nesse caso. Não é? Porque é isso. Porque no final do dia, se você tem um cliente que está com uma dívida contigo, se você faz a cobrança dessa dívida de forma que o cliente está no centro e não só, putz, cara, eu preciso tirar desse cliente aqui um pouco mais de juros, um pouco mais de multa. Se ele está no centro, a propensão dele a se relacionar contigo em detrimento de outros que provavelmente também estão cobrando dele, porque ninguém faz dívida com um só, né? A gente sabe que quando chega num ponto desse, poxa, a nossa taxa de recuperação é muito maior. Porque a gente está vendo se a gente consegue fazer um processo como esse, levando o cliente em consideração e não só o nosso próprio umbigo. Então a gente mede tudo, tem NPS para tudo, e a gente tem muito orgulho de ter níveis altíssimos de NPS. Olha que loucura. Já que você propôs o prático, Rodrigo, você trouxe uma reflexão legal, Antônio. Você falou o foco do cliente e não no cliente, né? Como é que que processos vocês tiveram que desenvolver para conseguir ter essa consciência daquilo que o cliente de fato estava buscando? Eu acho que o principal não é nenhum processo, sabe, Luiz? Acertei seu nome, cara? Não, mas ficou mais bonita. Né? Ficou Lewis. Lewis. Eu fico com Lewis Hamilton na minha cabeça, cara. Tudo bem. Tá bem associado. Tá vendo? Mas olha só, não é nem um processo, mas eu acho que é cultural, porque isso vem realmente desde os nossos fundadores. Você tem uma ideia, os nossos fundadores, eles contam uma história muito legal de que no começo, para garantir a qualidade do atendimento, eles dormiam dentro do escritório da Localiza e eles mesmos que atendiam o telefone. Então eles revisavam, né, era o quarto, quem que ia dormir, porque eles queriam atendimento 24 horas, porque se desse um perrengue com o cliente tinha que ter para quem ligar. Então eles dormiam dentro do escritório. Então toda essa cultura que vai sendo criada de, puxa, eu preciso prestar atenção no cliente, eu preciso estar aqui para o cliente, faz com que seja quase natural na cultura da empresa que isso aconteça. Mas é claro que tem coisas práticas também. Então, por exemplo, a gente tem, isso talvez seja raro nas corporações, mas a gente tem um departamento de pesquisa in-house que mede tudo do cliente, lá do topo, né, da relação da saúde da marca, chegando nos níveis de NPS, passando pelo listening, né, do que o cliente está falando da gente em mar aberto, e cruza isso tudo em scores que vão permitindo que a gente veja a saúde dessa relação e mantenha a escuta ativa com relação a esse cliente. E isso tudo acaba dando para a gente um sabor muito, muito nítido do que o cliente está pensando, do que ele está fazendo. E a gente tem diferentes níveis também de atuação para a resolução de problema desses clientes, né? A gente tem porque dá problema, não tem jeito. Tem 540 mil carros aproximadamente rodando o Brasil ao mesmo tempo nesse momento. Você imagina, alguém está batendo o carro nesse segundo, alguém está com o pneu furado, então dá problema. Então a gente está estruturado e preparado para lidar com os problemas nesses diferentes níveis. E é impossível dizer que nunca vai dar nada errado, mas a forma como você lida com o que dá errado é que faz com que o cliente fique satisfeito ou não. Então, todos esses indicadores, essas formas de sentir a temperatura do que está acontecendo lá dentro, são os mecanismos que a gente construiu a partir da cultura que já era de ouvir o cliente. Perfeito. E tem um ponto interessante aí, eu não sou nenhum especialista em Customer Success e nem em clientecentrismo, né? Mas
Mas eu percebo uma coisa quando se trata de satisfação, pesquisa de satisfação, porque aqui na Forceus também a gente é meio maluco de metrificar, né? Então a gente tenta, tanto interna quanto externamente, né? Então internamente, pulse checks, né, com os times, pesquisa de clima, cultura e tudo mais. Externamente, a gente tem, na verdade, a gente tem o NPS muito bem estabelecido e buscando a abrangência de NPS, né? Porque, quer dizer, hoje a gente tem uma abrangência de 60% dos clientes respondendo o nosso NPS, né? Nas duas unidades maiores, né? Em média, né? Mas em tem média, picos até maiores. 60%, 70% de abrangência, né? E tal. Mas uma coisa que eu percebo é que a avaliação sobre o cliente, ela diz muito sobre o estado de espírito da pessoa naquele momento, né? As pessoas são passionais, são emotivas, né? Então, se ela está num dia ruim, ela teve uma interação com o teu time, a tendência é que ela tem uma tendência a avaliar mal, uma tendência a superdimensionar um problema, né? E aí que essa questão que você trouxe do contingenciamento, né? Você tem uma atuação extremamente capilarizada de metrificar, de acompanhar, de analisar, de enraizar na cultura essa questão, ela blinda, me parece, olhando de fora, e de novo, como um não especialista no assunto, mas ela blinda esse flanco aberto do estado de espírito de quem está respondendo as pesquisas, de quem está avaliando a tua empresa, porque você não ficar vendido, né, não ficar tão vendido a uma propensão da pessoa estourar, avaliar mal, né, falar que nunca mais vai comprar teu produto, né? Você meio que blinda, diminui consideravelmente esses exageros também, né? Sim, isso é verdade. Eu acho que o poder dos números, né, eles precisam ser sempre analisados, mas com uma ótica também um pouco técnica por trás, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o NPS, que é uma ferramenta amplamente disseminada, né, muita empresa usa, mas dependendo do tamanho da tua base, da quantidade de respondentes que você tem, às vezes as variações elas estão dentro de um limite que estatisticamente nem é significativo. Mas se as empresas não têm um conhecimento um pouco mais apurado das ferramentas estatísticas que vão te permitir gerir aquilo com precisão, é comum você ter sobressaltos em uma determinada pesquisa, mas por conta de uma base muito reduzida ou de uma amostra muito pequena, aquilo não ser representativo. Então, empresas, por exemplo, que têm lidam com 50, 60, 100 clientes no mês. Às vezes você precisa fazer uma análise que é uma análise mais longa, não uma série de média móvel, uma temporalidade maior, porque o NPS puro, como número, ele não vai te dar uma temperatura precisa, exceto se você tiver realmente blindado com um volume estratosférico de respondentes e como a gente tem, né, mais de 1 milhão de respondentes aqui circulando. Então, você é capaz de ver isso. E também tem o fator humano. Então, a gente sabe que uma equipe de linha de frente como a nossa, eles são capazes de julgar com base na experiência que eles têm, no conhecimento que eles têm, se tem alguma coisa acontecendo ali no microcosmos em que eles atuam, que está muito diferente da normalidade. E eles são empoderados para tomar uma ação de forma que eles possam resolver esse problema. Um aspecto da nossa cultura também é em linha com o que eu acabei de dizer. Você deveria ter como exceção aquele momento em que você traz um problema para uma pessoa que está na linha de frente e a pessoa fala assim, eu não posso resolver, eu tenho que chamar o supervisor. Isso deveria ser uma exceção. Elas são empoderadas para tentar resolver ali na hora. É claro que nem sempre é possível, 100% dos casos, mas isso também faz com que eles sejam capazes de medir essa temperatura. Perfeito. Rodrigo, eu estou lembrando aqui do episódio do Matheus Mansur, né, que é um superintendente da ClearSale, né, onde ele fala sobre pesquisa de satisfação, sobre NPS, né, enfim, para quem está nos ouvindo, certamente é um bom episódio para complementar esse ponto que a gente está trazendo aqui de pesquisa. Excelente lembrete, porque ele desmiuça essas técnicas para você ter as amostragens certas, não ter poluição da amostragem, avaliar os pontos certos, né? Ele detalha bem a execução, né? Ou dá um zoom in, né? Nessa parte de implantação. Sim.
O Antônio, você falou de uma implantação muito emblemática, que é esse centro de inteligência de experiência de cliente. Deu um nome bonito aqui para dizer ele que falou centro de pesquisa. Centro de pesquisa. Não, ótimo, então não fui muito longe. Mas ele foi, talvez ele tenha até... Você foi bem no branding, Rodrigo. Fui bem, né? Eu valorizei a área. Não, mas o que me chamou a atenção primeiro, né? A gente já conversa com N empresas, N vezes 100, né? Porque centenas de empresas por ano. E eu não me lembro de ter visto uma empresa que tem uma área de inteligência de cliente focada em metrificar cada etapa da jornada e ficar cruzando o dado com dado de reputação externa, redes sociais, enfim, mapeamento de reputação e de experiência, né? Eu não me lembro. Então, primeiro, acho que tem uma implantação aqui de enorme destaque, né? Que o Casey está mencionando. Além desta implantação, quais outras você diria que são estruturais para viabilizar essa entrega de valor tão superior que vocês estão conseguindo gerar? Legal. Esse braço de pesquisa, na verdade, são 2 braços de pesquisa que estão aqui dentro do marketing, né? Você tem um braço que é dentro do CRM, então, que roda todas as pesquisas transacionais, né? Como a pesquisa do NPS, por exemplo, pesquisa que vai investigar motivos de churn, tudo que é relacionado ali às transações do cliente, mas ele vem junto com a implementação do CRM, que é, na verdade, o grande bloco que aglutina tudo que está em torno do cliente, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um segundo braço de pesquisa que está dentro da gerência de transformação, que é um braço de pesquisa para investigar hipóteses que não têm a ver com as transações. Então, é quem vai lá perguntar para o cliente, por exemplo, o que ele acha de um determinado produto, para ver se ele tem market fit ou não. Um departamento que você começa a pensar assim, poxa, se eu mexer aqui na minha distribuição de lojas, isso vai dar mais resultado, vai fazer uma conjoint. Esse é uma investigação não transacional, né? Tudo que é ad hoc, que é exploratório, vai ali para dentro desse braço. Então, é mais ou menos assim. Mas então, a implementação do CRM é crucial para fazer essa transformação de colocação do cliente no centro, né? E isso é uma jornada sem fim, porque se o desafio até, talvez, um ano atrás, era como que você faz com que os dados conversem, e esse é um desafio que nunca acaba, né? Porque à medida que você captura mais dado, você começa a receber de diferentes fontes, ou que um novo canal é implementado, você tem que continuar esse trabalho de integração de dados. O próximo desafio é como que você pega tudo isso que está surgindo, que está se conversando muito nos últimos 2 meses de inteligência artificial, por exemplo, e automatiza as análises que estão dentro desses dados, de forma que você possa se relacionar com os dados de uma maneira intuitiva, né? Então, quando a gente pensa nas implementações que são fundamentais para isso, eu não vejo como uma tarefa que foi feita e executada. Eu vejo como uma grande jornada que talvez eu nem veja o fim dela. Se eu me aposentar daqui a 20 anos, 25 anos, talvez eu não veja o fim dela, porque o cliente toma diferentes formas, a tecnologia toma diferentes formas, e essa adaptação é que vai permitir que a gente continue colocando o cliente no centro. Do mesmo jeito que no começo, lá para os nossos fundadores, era atender o telefone de madrugada, agora é essa etapa que a gente está. Vamos ver o que vai acontecer daqui a um ano, que provavelmente essa parte de AI vai estar muito mais desenvolvida, e a gente pode voltar aqui e falar assim, olha, a gente fez isso e está dando certo. Para complementar aqui, Antônio, essa equipe de centro de pesquisa, ele é uma equipe hold ou uma equipe que tem times em cada uma dessas unidades de negócio? Eu imagino que seja Não, hold. uma equipe transversal, ela atende todo mundo. Perfeito. Ô Lewis, eu queria te perguntar o seguinte aqui, né? Porque eu falei lá da peculiaridade dessa área de pesquisa, sobretudo pela zoom in, né, que ela dá, quer dizer, ela metrifica todas as etapas do cliente, e principalmente por ser uma área dedicada exclusivamente à pesquisa de cliente. Porque tem várias empresas, as áreas de administrativo de dados, de
de inteligência de mercado que fazem metrificações. Só que aí me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Porque eu saí da operação de vaga já há muitos anos, então não estou com uma visualização tão boa quanto a tua nesse ponto. Mas eu tenho a impressão que a área de metrificar a jornada, geralmente ela fica embaixo de operações, né? Mais especificamente em Customer Success, né? Com viés mais de bater meta de NPS, não com viés de fazer um diagnóstico de oportunidades, de desafios, de product market fit, né? Então, primeiro de tudo, ela tem uma diferenciação de onde ela está nas empresas de forma geral. Sim. E também de objetivo, né? Exato, e o ponto 2 que eu ia falar é exatamente esse. Ela tem um outro objetivo, né? Tá correta essa afirmação? Sim, de fato eu observo isso, Rodrigo. E pelo que a gente está observando aqui no case da Localiza & Co, né? Tá debaixo da estrutura do Antônio, né? Que é o CMO hoje da Localiza & Co, né? E a gente observa isso de fato, né? Tá mais nas equipes de operações de CS, né? Não vou chamar nem de um departamento ou uma equipe, né? Talvez mais em funções especialistas, né? De profissionais que estão olhando na verdade a consequência, né? Que é a experiência que o cliente viveu e não aquilo que o cliente está desejando, que parece ser o foco da Localiza & Co. E muitas vezes ou ela está embaixo de operações de CS ou ela é uma área de holding que ela reporta às vezes para o CEO, para um Chief Operation Officer e atende todas as áreas, vendas, marketing, operações. Então é uma área de pesquisa genérica, né? Sim. Então chama muito atenção esse ponto, né? Enfim. Sem dúvida. E não sei, Antônio, se a gente fez uma leitura aqui correta em relação a isso tudo, porque creio que sim, Sim, não, realmente, talvez seja uma estrutura um pouco exótica, concordo contigo. E essa é uma área que a gente criou, deve ter aproximadamente uns 3 anos, talvez um pouco menos, e a gente vem constantemente refinando ela. E eu confesso que ela permite que insights que talvez não existiriam se a gente dependesse de pesquisas externas, de contratar painel, de orçamento específico, sabe? São projetos longos. Então, a velocidade com que os insights podem ser gerados e a forma como você pode customizar aquilo que a empresa precisa saber sobre o cliente no momento em que ela precisa saber, faz com que seja um contributor, a área seja um contributor muito importante para o sucesso dessa relação com o cliente ou da centralidade no cliente. Para mim, do meu ponto de vista, achei genial, porque faz muito sentido nesse mundo líquido que a gente vive, você ter uma área dentro do marketing, porque você está ombro a ombro com o cliente e a área de marketing com esse papel de forecast, né? Foresight, desculpa, de prever futuro, de antecipar tendência. Faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido. Exato. É mais orgânico, né? Você se conecta com o cliente num nível muito profundo, né? Perfeito. E aí isso gera um ganho transversal, né? Para você, na hora que você lança um novo produto, na hora que você desativa um produto, que você pivota uma velocidade de reação ou velocidade para lançar um novo produto, certamente. Sim. Agora, deixa eu entender um aspecto aqui, Antônio. Você falou que é uma área transversal, né, a todas as unidades de negócio, né? É uma equipe holding, né? E que isso também tem um impacto grande em cross-sell. Tá? Agora, como que vocês lidam com as peculiaridades de cada unidade de negócio? Porque certamente, né, você tem unidades de negócio diferentes que vão ter perfis de clientes diferentes e que em determinado momento não há intersecção ali entre eles, né? Como é que vocês organizam, né, as peculiaridades do perfil de clientes para cada uma dessas unidades de negócio? Legal. Aqui faria um zoom out aqui dessa área específica, né? Mas a gente acabou adotando um modelo para marketing, que foi um modelo de agilidade, em que cada unidade de negócio ela tem uma tribo que serve a ela. Essa tribo, se a gente considerar no modelo horizontal, né, ela tem ali o que a gente chama de PMM, que é o Product Marketing Manager, e esse PMM ele cuida de um número X de squads, dependendo do tamanho da tribo,
que são formados por diferentes disciplinas de marketing. Então, por exemplo, você tem dentro de um squad, você tem uma pessoa de publicidade, uma pessoa de conteúdo, uma pessoa de trade, uma pessoa de performance, uma pessoa de CRO, uma pessoa de CRM, enfim. A composição desses squads, ela é um reflexo do KR, do KR que está sendo trabalhado naquele ciclo, né? Os ciclos nossos geralmente são ciclos trimestrais, então a gente faz PIs trimestrais, que são subdivididos em sprints quinzenais. Então, para atender as BUs, cada uma das BUs com suas particularidades, a gente tem tribos que são dedicadas a essas BUs. Algumas disciplinas, como a de pesquisa, por exemplo, elas são cross, e elas são utilizadas sob demanda, de acordo com a necessidade que as unidades de negócio têm naquele determinado momento. Então, tem ali um FIFO, né, um first in, first out ali, ou a gente tem os fura-filas, dependendo do retorno que uma determinada hipótese pode gerar, mas essas áreas que são cross, que são holding, né, como você colocou, elas trabalham mais no modelo tradicional, enquanto que o restante do marketing inteiro trabalha no modelo de agilidade, com esses planejamentos trimestrais, quebras quinzenais, modelo de tribos, squads e de capítulos por disciplina. Fantástico. Legal. E, bom, agora vamos falar um pouquinho a gente já falou de sistemas, né, de organogramas, de sistemas de informação, um pouco da história também da Localiza em relação ao cliente-centrismo, está no DNA também. Que agora eu queria entrar um pouco no dia a dia do cliente-centrismo, sob o ponto de vista mais de cultura, né, de métodos e processos auxiliares para manter vivo isso, talvez num âmbito de endomarketing, aí eu acho que tem um pouco mais a ver com RH, mas eu queria explorar um pouco essa outra perspectiva, né? Mais subjetiva. Ótimo. Conta um pouco desse aparato de governança sobre o cliente-centrismo, além dos dados. Legal. Eu acho que o mais emblemático dos elementos que nós temos é um elemento bem tradicional, que é o nosso quadro de valores, né? Uhum. Todo mundo tem o seu, mas o nosso primeiro pilar está lá falando que o cliente é a nossa paixão. Está literalmente escrito dessa forma, o cliente é a nossa paixão. E a gente, em todos os, eu estou sem o meu aqui agora, mas em todos os crachás, por exemplo, está escrito neles que o cliente é a nossa paixão. E a gente desdobra isso de diferentes formas, para que todo mundo viva essa coisa do cliente. Vou exemplificar, para ficar dentro da linha do endomarketing, que você citou, que eu gosto muito, mas quando você entra no nosso call center, você imagina, é um call center enorme, né? Você tem plotado em todas as paredes da central de atendimento, né, que é quando você liga para fazer uma reclamação, quando você tem um problema, uma pane, não importa. Está escrito lá ao cliente o benefício da dúvida. O que isso significa? Que o cliente está certíssimo. Não é aquela história de que o cliente está sempre certo, porque às vezes ele se engana. Eu sou cliente também, eu me engano de vez em quando, né? Todos nós somos clientes. Mas na hora que ele traz ali, a presunção é de que ele não está enganado. A presunção, então, para a nossa atendente de call center, que trabalha ali 6 horas por dia, está escrito na parede para ela jamais esquecer. E a gente vive essa cultura de forma que, se o cliente, né, a gente sempre dá para ele a prerrogativa de que a dúvida reside conosco e não com ele, né, a gente vai sempre tentar, em primeiro lugar, solucionar o que está acontecendo, e só depois a gente vê o que sabe? Poxa, você está com um problema? A gente vai resolver seu problema agora. Quem ocasionou, o que foi, não é esse o ponto. Então, dentro do endomarketing, isso faz com que a cultura ela vá sendo... A gente vai fazendo uma transfusão, né, de sangue desde a nossa herança lá de trás para frente. Da estratégia para o processo, né? Exatamente, na estratégia do processo. E eu acho que isso pode parecer uma bobagem, isso pode parecer coisa de livro de autoajuda, mas é impressionante como que isso faz uma diferença enorme quando as pessoas se sentem empoderadas a tratar os outros como elas acham que elas deveriam ser tratadas. Porque todo mundo aqui, é impossível você não ser cliente de algo ou de alguém. Então todo mundo sabe como gostaria de ser tratado, né? Então
Quando a gente faz essa transfusão, esse conhecimento, e coloca em primeiro lugar o cliente, a nossa paixão, a gente é apaixonado pelo cliente mesmo. Não é o cliente não é um problema, o cliente não puxa, é alguém que está entre a gente e o recebimento. Isso torna até a rotina das pessoas mais leve, né? Porque quem não tem prazer em poder tratar o outro bem, né? Puxa, uma coisa triste é quando você vai para usar um exemplo caricato aqui, você vai num banco, você vai num lugar que você vê que a pessoa está ali, ela não estava afim de estar ali, lidando com o público, porque, sabe, a regra, a burocracia, tudo que ela tem que fazer, por vezes é ruim. Os bancos mudaram muito, né? Agora você vai nos bancos, você está feliz ali, você está bem tratado, mas a gente sabe como é que era 20, 25 anos atrás, né? Quer dizer, eu acho que eu sei. Eu já fico feliz quando eu não preciso ir no banco, quando eu resolvo por aplicativo, mas enfim, cada um... Pois é, exato. Mas, eu fiz uma brincadeira que eu acho que tem também até uma pergunta que está aqui para nossa pauta, é o papel da tecnologia, né, nessa experiência do cliente, né? Uhum. Como que vocês têm usado, né? Você falou, né, dessa área de pesquisa, agora desse desdobramento da estratégia cliente-cêntrica para processos, né, cliente-cêntricos nas áreas de touch points, né? E como é que você vê a tecnologia nesse núcleo de implementações para fortalecer o cliente-centrismo, né? De que forma que vocês têm usado isso, enfim? É interessante que quando você pega os nossos valores de marca, aí não estou falando de valor corporativo, mas valor de marca, né? Como a marca se apresenta, um pilar da marca é ser digital e humana. Isso é a forma como a gente vê tecnologia. A tecnologia, no seu estado da arte, ela facilita muito a vida das pessoas, né? E como você citou os bancos, puxa, a gente lembra como era difícil e como é muito mais simples hoje. Isso te devolve o teu bem mais precioso, que é teu tempo, né? Então a gente acredita muito que a tecnologia é um viabilizador. A tecnologia ela permite que as relações sejam mais simples, mais fáceis, mais rápidas, e o cliente, via de regra, ele precisa de tempo. Mas por que a gente mantém o humana lá? Porque o lado humano, tanto de fazer com que as interfaces sejam mais humanas possíveis, que a forma como a gente se comunica com o cliente pelos canais digitais seja o mais humano possível, mas a gente quer sempre deixar para o cliente a possibilidade de recorrer a um humano. Então, se você pegar, por exemplo, o nosso call center, para citar aqui de novo, quando você liga para o nosso call center, a nossa meta é que você seja atendido na primeira chamada, atendido por alguém, não é atendido por alguém, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que um cliente que está chegando para alugar um carro ou para comprar um carro, ele quer conversar com alguém, um cliente que está assinando um carro, por exemplo. São tantas dúvidas que você pode ter sobre esse novo modelo, que é muito incipiente no Brasil, que por mais que a gente tenha todos os scripts, tudo escrito e detalhado, o que realmente faz com que as pessoas optem por uma modalidade tão nova como essa, em mais de 80% dos casos, é o contato humano, contato com um vendedor. Alguém que vai explicar para ela o que significa do ponto de vista financeiro, se ela tiver uma pane, se ela tiver um acidente, o que acontece ao final do contrato. Ela quer ouvir de alguém. Porque gente gosta de fazer negócio com gente. Né? E ao final do dia, tem uma fala do Roberto Medina, que eu acho genial, né? Que é o cara do Rock in Rio, que quando na pandemia perguntaram para ele, o que vai acontecer com o Rock in Rio e tal, ele falou assim, olha, eu não tenho dúvida que a vida acontece ao vivo. E é isso, a vida acontece ao vivo. Então a tecnologia ela é um grande viabilizador para a gente poupar tempo, para a gente conseguir se relacionar com velocidade, para a gente entender o cliente melhor, porque sem tecnologia a gente nunca ia conseguir cruzar essa miríade de dados que estão disponíveis hoje, né? Mas a gente sempre, como localiza, se pauta por ser uma marca digital, todos os canais, o estado da arte, o melhor possível, e humana ao mesmo tempo. As relações que nos aquecem são humanas. Perfeito. Ô Rodrigo, eu queria voltar no tema cultural que tu propôs ali, que o Antônio trouxe tão bem, né? No aspecto da liderança, né? Bom, vocês são uma empresa gigantesca, né, Antônio? E tem milhares de colaboradores, né? Vocês têm várias lojas espalhadas pelo Brasil. Como que vocês, no nível C-level, né, conseguem preparar as lideranças ali intermediárias, as lideranças que estão mais no chão de loja, né? Para que eles manifestem, eles consigam desenvolver os demais colaboradores a manifestarem esse elemento cultural que é tão necessário para vocês?
E principalmente o papel do marketing, né? Porque é uma gray zone marketing RH aí, né? Sim. Um trabalho em grupo, né? Marketing RH, né? Eu diria que esse é um desafio constante. Não tem, aqui não tem atalho, né? Uma das coisas que funciona muito bem para a Localiza é um processo de recrutamento muito, muito, muito robusto, muito, muito bem feito. O time de gente, né? A gente não usa mais RH, o nosso time de gente, eles têm processos que permitem identificar o fit cultural dos candidatos, que permite cruzar também as questões de perfil, de maneira que a gente entenda se você vai ter uma jornada feliz conosco, sabe? E ter uma jornada feliz significa que você compactua desses valores de servir, compactua dos valores de que as relações humanas são as mais importantes. E isso tudo faz com que a gente acabe conseguindo trazer gente que gosta de gente, né? Fazer com que gente que gosta de gente chegue num lugar onde tem mais gente que gosta de gente. Que é o segundo elemento que eu acho que é muito interessante, que a Localiza ela sempre fala que ela gosta de relações de longo prazo. E é por isso que lá no começo da nossa conversa eu estava falando de LTV, estava falando do cliente, de cross-sell, do cliente estar em diferentes produtos. A gente gosta de relações de longo prazo. Você vê, as nossas parcerias são de longuíssimo prazo. E a mesma coisa acontece com os nossos colaboradores. A gente gosta de gente que quer construir uma carreira conosco. Você vê que as nossas taxas de permanência, né, quando você olha, elas são elevadas. É gente que, olha, está na empresa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. A gente acha isso legal. E é diferente do que você vê no mercado. Você está há mais de 3 anos numa empresa, você está na hora de sair. Não, a gente tem tanta oportunidade, a empresa cresce tanto, há tanto tempo, que você está numa nova empresa todo ano. E tem uma coisa nova para aprender todo ano. E a gente gosta muito também de um termo que a gente usa internamente, que é ousadia com protagonismo, né? Você ser ousado de entrar no mercado com protagonismo e fazer coisas novas. Por exemplo, começar a vender plano de manutenção, que pouca gente sabe que a Localiza tem. Poxa, a gente tem 10 mil oficinas, a gente cuida dos nossos carros tão bem, será que vale a pena vender? Vamos ousar e começar a vender essa coisa? Olha o tanto de oportunidade que um novo produto como esse traz. Caramba, não sabia que existia. Caramba. Pois pouca gente sabe porque é novo. Então, é uma ideia muito boa. Breaking news on Raise Não, Up. e pensa no nível de pensa no nível de produtividade de manutenção de uma empresa de locação de carro. Exatamente. Da velocidade e custo-benefício da operação, né? Porque e a capilaridade, né? E você tem oficina em todo lugar, porque os nossos carros não podem parar. Carro parado para Localiza é um problema, né? Carro que não gera receita. Não. Interessante. Poxa, amanhã eu vou levar meu carro para revisão e eu tô até trocar a pastilha de freio. Cada vez que vou trocar a pastilha de freio, eu tenho vontade de sair correndo. Porque, cara, vontade de não frear mais. Olha, não, vontade de não frear mais. Arranca o freio aí, porque, cara, é um absurdo, enfim. Então, eu sempre tento negociar lá com a loja para baixar o preço, mas olha isso. Pois é. O bom do plano é isso também, você tem uma garantia de preço, né? Porque a gente compra tanta peça, você imagina, 530, 540 mil carros. Imagina quanto de peça que a gente compra por ano. De todo tipo que você pode imaginar, né? Peça tanto de manutenção, reposição, preventiva, corretiva. Você vai ter acesso a essas peças com a barganha de comprar peças de carros. Né? E por alguém que compra 30 mil peças por ano, né, daquele tipo. Então imagina a base de negociação, o preço que não consegue ali, né? Exatamente. E, bom, você sabe que a gente tem um método aqui de investigação de case, Antônio, como Headhunter, né, de vendas e marketing, a gente tem métodos, né, específicos, tem um que chama QSC, né, Quantify, Support and Compare, né, que é quantifique o resultado, que você falou no começo da última linha de vocês 10 vezes, que chega a ser 10 vezes maior do que das concorrentes. Support, né, que é, quais foram as implementações, o que foi feito para conseguir gerar esse resultado, e compare, né, que é legal em relação ao mercado, o quão bom isso é, o quão diferente é, o quanto relevante é. Acho que a gente cobriu super bem os 3 pontos aqui no case, né?
Talvez a única coisa que faltou perguntar é sobre erros, né, Lios? Perfeito. Perfeito. Ou aprendizados, né? E aprendizados, depende do ponto de vista. Alguns entendem como erro, outros como aprendizado. Olha o branding aí na coisa. Olha, erro não, aprendizado. Poder do empacotamento aqui, né? Conta um pouquinho dessa última parte aqui do case, que seriam os erros / aprendizados que vocês tiveram com esse processo de cliente-cêntrico, né? Olha, eu acho que tem vários pontos de aprendizado e a gente tenta o máximo possível errar rápido para poder aprender e corrigir, né? Mas eu diria que um dos principais aprendizados que a gente está tendo agora, que é ongoing, é o aprendizado de subestimar o desafio da integração de dados, né? De conseguir olhar o cliente de forma única. É um desafio colossal, seja por conta dos legados, né? Então você imagina a quantidade de sistemas, a quantidade de bases que existem. E esse aprendizado, ele foi muito mais na forma como a gente olha, como a gente trata esses dados, do que efetivamente de parar de tentar unificar os dados. Mas a forma como a gente tentou resolver esses dados é uma forma muito interna, né? Puxa, então vamos começar a unificar as bases. São processos que levam anos e anos e anos. E o que a gente está... o aprendizado é de que isso é muito custoso e existem formas mais, eu diria, mais inteligentes de você olhar o cliente sobre um ângulo único, que envolvem você buscar conhecimento fora da organização. Então, eu estava falando com vocês, por exemplo, desse desafio agora de começar a usar a inteligência artificial para pegar um monte de dado desestruturado e bagunçado que a gente quer organizar para um ser humano poder olhar para ele, né? Que é para isso que a gente quer organizar dado, e botar eles de uma forma que semanticamente faça sentido para uma AI olhar e ela devolver o resultado, em vez de a gente tentar organizar tudo dentro de casa. Então, eu acho que como é natural do ser humano querer colocar as coisas em caixinhas organizadinhas, né? Mas o ponto é que essa organização é um aprendizado imenso, de que ela é colossal e muito difícil de acontecer. Talvez seja mais fácil buscar de fora ajuda externa e outros tipos de desenvolvimento do que esse tradicional. Eu diria que tem também aprendizados que são aprendizados da tentativa e erro, né? Então a gente vira e fala assim, poxa, já que, né, vou dar o exemplo da oficina aqui, já que eu tenho tanta oficina, eu vou começar a oferecer para o meu cliente poder fazer parte do meu negócio, concorda? E a gente testou alguns modelos de negócio nos últimos anos aqui que foram dessa prerrogativa também. A gente falou assim, pô, já que a gente vende 500 e tantos mil carros por ano nossos, a gente provavelmente sabe também vender carro dos outros, né? Eu pego o teu carro aqui, Rodrigo, e vendo ele. Então, a gente testou e viu que não é o mesmo bicho. Então, aprendemos que não é a mesma coisa, encerramos a operação, depois de um aprendizado sobre o tema. Então, assim, a gente tenta e erra bastante, não temos vergonha de tentar errar, mas tentamos errar o mais rápido e o menor possível, de forma a colher aprendizados que sirvam para a organização toda. E, obviamente, importante tentar acertar mais do que erra. No final do dia, se você erra muito mais do que você acerta, tem um perigo, mas sem medo de errar de forma alguma. Se você faz um monte de pequenos errinhos, não vai comprometer o negócio de forma alguma. Se você erra muito mais do que se acerta, acho que o importante é manter o otimismo. O importante é saber fechar as portas. Pelo menos erre pequeno, né? Porque senão... Fantástico. Rodrigo, o Antônio trouxe aqui dados, né, mais de uma vez, né? Eu estou lembrando 2 programas muito bons nossos aqui do Raise the Bar, que um é o Gestão Data Driven, que é recente, né, do Gabriel, e o próprio episódio do Daniel Rose sobre da Salesforce, né? Então, para quem está nos ouvindo e quiser expandir esse tema de dados, certamente são 2 programas aí para se conferir. Sem dúvida. Além do nosso e-book sobre o futuro de vendas e marketing, né, Lios? Porque a gente tem várias tendências aqui que foram mencionadas no programa. Uma delas é a questão da reputação, a ascensão da reputação como um elemento muito forte de negócio, de manter negócio de pé, e que tem a ver com o cliente-centrismo, né? Sim. Então também eu vou pedir para o time
colocar na descrição do evento um link para a pesquisa, para o e-book, né, anual. É um e-book anual que a gente tem sobre tendências de vendas e marketing, divulga todo ano. E também o link para esses episódios que você falou, né? No final do episódio, a gente sempre tem 2 episódios âncora que a gente indexa ali. Eu vou pedir para o time indexar esses específicos aqui que o Lewis mencionou. Maravilha. Antônio, muito obrigado pela tua presença aqui, teu tempo, foi incrível. Eu fiquei impressionado com a tua capacidade de síntese nas respostas, porque é um tema muito complicado de você fazer uma entrevista sobre um case, né, de cliente-centrismo. Dá para falar de diferentes ângulos e cada resposta durar 20 minutos. Eu acho que você conseguiu sintetizar de uma forma perfeita. Então, queria te agradecer demais aqui do nosso lado e te deixar dar a palavrinha final aqui, também falar como que as pessoas podem te encontrar, caso queiram bater um papo contigo, né? Rodrigo, eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês. Você sabe que muito mais fácil, muito mais difícil do que responder é fazer as perguntas corretas, né? Então, agradeço demais vocês por fazerem perguntas super interessantes, um tema que eu sou apaixonado. Fico sempre à disposição. Claro que quem quiser conversar mais comigo, o LinkedIn é a forma mais fácil, é Antônio Augusto Santos. Estou lá no LinkedIn, vai ser um prazer conectar. Antônio Augusto Santos deve ter muito homônimo, então bota localiza do lado ali. Antônio Augusto Santos. Foi o que eu fiz, eu te confesso, digitei Augusto, localiza para aparecer o teu perfil. Augusto localiza, olha aí. Localiza em cor a partir de agora. Por favor. Muito bom, muito bom. Muito bem. E agradecer o Lewis também, que eu errei o nome dele uma vez, mas peço desculpas. Não, tá perdoado. Então, depois dessa aula toda, você tá perdoado. A gente tem um combinado aqui que se acertar uma vez, tá ótimo. Se acertar de primeira, ganha um processo seletivo de graça, então infelizmente e um brinde, que você não ganhou nem o brinde, nem o processo seletivo gratuito, infelizmente. Mas você ganhou o nosso respeito, porque você, além de muito bem, você ainda acertou o nome do Lewis no final. O legal é que ele fez um rebrand no meu nome. Eu achei bacana. Fez um rebrand, associando como um ícone do esporte mundial, cara. Eu ficaria muito orgulhoso, muito lisonjeado pela associação, né? Legal. Muito bem, chegamos ao final de mais esse episódio do Raise the Bar. Se você gostou do episódio, com certeza gostou, curta, compartilha com quem pode estar precisando estudar mais a fundo esse case. E caso você esteja precisando recrutar e selecionar vendas e marketing, não pensa 2 vezes, entra lá no forsales-company.com que você vai encontrar as melhores empresas e soluções para recrutar esse tipo de posição. Por hoje é isso, nos vemos no próximo episódio. Um abraço para o Antônio, para o Lewis e para todos e todas que estão até aqui e até lá.